Gente, pra mim não melhorou, não. Vocês estão vendo direitinho? Pessoal, estão ouvindo? Sim. Sim? Tá do mesmo jeito. Peguem, deixa eu passar para vocês então a nota de história, ou de ciência. É ciências. De ciência. Deixa eu falar para vocês quanto que vocês tiraram. Peraí. A gente teve tarefa de história? Acho que não. Perdi minha marcação. Não passei não, né? Não. Que eu me lembre, não. Eu vou falar os nomes, aí vocês falam pra mim se vocês estão presentes, porque o Zoom pra mim tá todo escuro, tá? Tá. Tô conseguindo visualizar vocês. Luiz tá falando comigo, né? Luiz, 60, tá? Aham. Emanuele não está, né? Porque ela já me avisou. Ana Laura também, o Luiz deu recado. Mirella, presente? Não? A Mirella tá. A Mirella, Luísa e a Mariana. Tá. Mirella, 80. Alice, presente? 80. Não, Alice não tá. Luísa, presente? Sim. 60. Mariana, presente? Sim. 60. E o Daniel está presente? Não, só tem eu, a Luísa, a Mariana e a Mirella. Tá bom, então. Então, Daniel também não vou dizer. Tá certo. Então, então vamos lá para o nosso conteúdo de história, né? Deixa eu só arrumar. Não melhorou ainda não. Não vou encerrar, não. Vou dar continuidade, senão a gente perde muito tempo, tá bom? A gente conseguiu concluir o capítulo 1? Não, né? Nós paramos nas revoltas regenciais, não foi? Vocês nem lembram, né? Oi? Parou na página 12. 12 ainda? Página 12. Sim. Ah, não, tá marcadinho. Nós paramos na página 16. A instabilidade econômica enfrentada por Dom Pedro I, tá? Página 16. Vamos lá na página 16, que eu vou organizar aqui o livro na página certinha para fazer o compartilhamento de tela, tá bom? Só um minuto. A instabilidade. Aqui, achei. Vou fazer o compartilhamento de tela, tá? Vocês estão vendo? Compartilhamento de tela. Tá carregando. Aí, agora foi. Gente, Isaac acabou de abrir a porta aqui. Todo mundo tá vendo agora? Sim, né? Então vamos lá? Vamos relembrar o que a gente viu. Então vamos relembrar o que nós vimos.
Nós estávamos falando do período de governo de Dom Pedro I, né? Aí ele enfrentou algumas guerras, né? Nas capitanias. E agora a gente vai entrar na questão da instabilidade econômica que ele enfrentou durante seu período de governo, né? Então, olha só, o livro de vocês vai trazer isso aí, como o crescimento, teve um grande crescimento na produção de açúcar, né? De beterraba no continente europeu. Então, foi um duro golpe nas exportações brasileiras, porque até então a produção do açúcar não era cultivado fora. O Brasil era o único produtor. Então, vocês imaginam que o açúcar era uma renda altíssima, né? Economicamente falando, para o Brasil, para a época. Como, então, teve a produção do açúcar e de beterraba na Europa, foi aonde Dom Pedro ele teve essa instabilidade econômica. E isso teve baixa nos preços de outros produtos, tá? Que eram exportados pelo Brasil, como no algodão, couro e o cacau. Tudo isso foi decorrência, né, da recessão econômica que enfrentou os europeus após a queda de Napoleão Bonaparte. No ano de 1829, para tentar então recuperar as finanças do Banco do Brasil, até então criado, né, por Dom João, que enfrentava esse processo aí de falência, o governo brasileiro então fez, né, uma emissão descontrolada de moeda, e isso teve um resultado, que foi a desvalorização monetária e também em inflação, tá bom? E aí, gente, teve um elevado custo de vida, isso sufocou muitos brasileiros que viviam na independência de um novo tempo e na dependência de um progresso, tá? Então, isso foi a queda, o primeiro problema financeiro enfrentado por ele foi isso. E aí, com isso, as eventualidades elas continuaram a acontecer lá em Portugal, porque aí depois que morreu Dom João VI, teve uma disputa pelo trono português, e essa disputa então ela foi desencadeada, e aí o herdeiro do trono era o Dom Pedro, né, que até então estava no Brasil. E aí foi nomeada sua filha Maria da Glória como herdeira. E uma vez que ela era jovem demais, foi arranjado então um casamento com seu tio, que era o irmão mais novo de Dom Pedro, que era o Miguel. E ele deu um golpe que tornou, rei de Portugal. Para defender o trono português, Dom Pedro então ele reagiu, enviando tropas para Portugal. E ele agravou ainda mais a crise política e econômica do Brasil com isso, e a oposição política foi só crescendo. Então, o imperador ele passou a ser questionado sobre o uso dos recursos brasileiros para a defesa do trono português. Vamos lembrar até aqui que nós vimos anteriormente que até então ele foi o principal responsável pela primeira elaboração da Constituição, porque todas que foram feitas, ele negou todas elas. Então, ele mesmo elaborou a primeira Constituição brasileira e ortogava, sim, que tudo deveria ser decidido por ele. Com todos esses problemas, então, enfrentados economicamente no país, ele passou então por certos desafios. Gente, só um minutinho. Ele passou então por esses desafios todos, né? E aí tem a abdicação de Dom Pedro, que é o que nós vamos entrar agora. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Meninos, estão ouvindo? Sim. Tá. Hoje eu não tô sozinha, então tá meio... Vocês vão ouvir um pouquinho mais de barulho, já acabou de machucar, para variar. Então, no ano de 1830, foi o ano decisivo para Dom Pedro I. E aí a imprensa brasileira, ela fez uma forte oposição, né, com 53 jornais que foram circulando no Brasil, e apenas 11 demonstraram apoio ao imperador,
tá? Então, ele foi visto como responsável da instabilidade econômica brasileira e também por todas as perdas territoriais que teve, inclusive pelo fracasso do exército. Então, os jornalistas, eles eram uns críticos que criticavam toda a sua postura autoritária, todo o seu envolvimento, né, dentro de cada parte constitucional brasileira e também a sucessão do trono português. Então, veja bem, como ele estava no Brasil, ele não poderia governar Portugal. Então, foi elegida a filha dele como rainha. Como ela era nova demais, casou-se ela com o próprio tio e acabou que o tio dele que foi que deu o golpe, tomando e se tornando rei de Portugal. Com isso, então, ele tentou resolver o problema. E de Portugal, tentando resolver o problema de Portugal, ele tentou também resolver o problema de revoltas dentro da sociedade brasileira, né? Economicamente, da parte econômica do Brasil. Para reverter, então, essa baixa popularidade dele, ele fez uma viagem diplomática a Minas Gerais. E lá na cidade de Ouro Preto, que é a antiga Vila Rica, ela foi preparada, né, pelo governo providencial para recebê-lo. E a recepção, claro, ela não foi nem um pouco calorosa. Então, teve ruas vazias, faixas pretas nas portas das casas, que era simbolizando o luto pelo assassinato do jornalista Libério Badaró, que era o crítico do governo imperial. Então, quando ele regressou ao Rio de Janeiro, ele foi surpreendido, né, por uma comemoração nas ruas da cidade, que era uma iniciativa dos políticos portugueses e da ala conservadora de recuperar a imagem dele diante da população. Então, o que acontece? Em Minas Gerais ele foi rejeitado, no Rio de Janeiro ele foi bem aceito, lembrando que quem o recebeu no Rio de Janeiro eram portugueses, tá? Mas o clima não era nem um pouco de festa para muitos brasileiros, né, que saiu nas ruas para protestar contra o imperador. Então, houve aí uma confusão entre os brasileiros e portugueses, e isso aí foi marcado por grande violência e agressão, tá? Então, teve garrafas quebradas, ataque a casas de portugueses e tudo, e essa noite ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Esse conflito ele foi bem acentuado, então teve um isolamento político de Dom Pedro, e a situação foi se tornando tão insustentável que em 7 de abril do ano de 1831, ele abdicou o trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que começou o período de regência de 1825 a 1891, e na época, ele tinha apenas 5 anos de idade. Em seguida, ele retorna para Portugal, enfrentando o próprio irmão, e ele foi apoiado pela burguesia portuguesa, que recuperou o trono para ele, e ele foi então coroado como Pedro IV, tá bom? Aqui é uma foto da abdicação do primeiro do trono da regência do Brasil por ele, tá bom? Então, esses foram os conflitos que aconteceram, tá? E aí, gente, começa-se então o período regencial, que se iniciou no ano de 1831 até 1840. Então, de acordo com a Constituição, elaborada por ele mesmo, né, em 1824, o filho de Dom Pedro I ele era o herdeiro legítimo, mas ele não podia assumir o trono. Como que uma criança de 5 anos de idade pode assumir o trono, né? Então, após ele poderia assumir o trono só depois dos 18 anos. Então, eles começaram, a burguesia, né, a nobreza começou então a se reorganizar e ver como que deveria ser comandado o Brasil nesse período. Foi então que foram eleitos os regentes, que foram escolhidos pelos membros do legislativo para governar o império e assim assumir todo o poder executivo. Então, muitos dos historiadores consideram que esse período é conhecido como uma experiência republicana, né, já que teve representantes eleitos de uma forma indireta por meio de eleições. Esse período regencial foi então marcado também por uma instabilidade política, por disputas entre grupos dominantes e também eclosão de algumas revoltas realizadas pelos separatistas nas regiões do sul, norte e nordeste do país. Nós vamos entrar agora a falar desses principais grupos políticos que teve nesse período regencial.
O primeiro dele era os liberais moderados, que eram formados pelos membros da elite latifundiária, tinha o objetivo de defender maior autonomia para as províncias. Os membros desse grupo político eram conhecidos como chimangos. O nome era de uma ave de rapina que vivia no sul do país, tá? Os principais líderes eram o Bernardo Pereira, de Vasconcelos, e o Evaristo da Veiga e o padre Antônio Feijó, tá bom? Aí tinha os liberais exaltados, que eram aqueles que acreditavam na descentralização política, que tinha que acontecer por meio do federalismo e garantia a autonomia das províncias. Então, os membros desse grupo eram identificados como o republicanismo, com defesa da abolição progressiva da escravidão e o fim do voto censitário. Lembrando que o voto censitário só podia votar homens que tinham condição financeira estável, tá? Os principais representantes, então, desse grupo eram o Cipriano Barata, Teófilo Otoni, Miguel Frias, Antônio Borges da Fonseca, e aí eles ficaram conhecidos como os farroupilhas, por causa das roupas usadas pelos membros dos grupos, que eram consideradas inadequadas, né, nas cerimônias políticas e também pelos políticos conservadores. Inclusive, gente, esse grupo aí, liberal, que eram os farroupilhas, tem uma história muito importante no sul do país. Vocês já ouviram falar na história deles? Guerra dos Farroupilhas? Alguém já ouviu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Alguém já ouviu? Nope. Não? Pois é, mas tem, tá? Os restauradores eram os que eram compostos pelos portugueses que viviam no Brasil, tá? E brasileiros que eram ligados aos altos postos do governo, do exército, tá? Também comerciantes ricos. Esse grupo aí defendia o retorno de Dom Pedro e a centralização monárquica. Então, eles eram conhecidos como os caramurus. Também era devido ao uso do jornal Caramuru. Teve até uma novela da Globo que contou um pouquinho dessa história, que tratava, né, da divulgação das ideias do imperador. Também eram liberados pelos irmãos Andrata, né, após a morte de Dom Pedro I em 1834, eles perderam essa expressão política. E aí começa então o avanço liberal no ano de 1831 até 1837. Então a Assembleia ela estava de férias quando Dom Pedro I abdicou o trono, que foi no dia 7 de abril de 1831. E aí os políticos que estavam no Rio de Janeiro eles se reuniram de forma extraordinária para nomear, né, a regência provisória no Brasil, tá? Porque já que o principal herdeiro ainda era uma criança e o Brasil precisava de um governo. Agora nós vamos entrar nessas regências. Aí vem a regência da trina provisória, que era a Constituição, né, pela eleição de um conselho de 3 regentes, definido pela própria Assembleia. A regência da trina, ela governou o país por 3 meses. A principal medida foi a convocação de parlamentares para realizar a eleição da regência trina permanente. Então, essa transição foram indicados alguns nomes, como Nicolau Campos Verqueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Durante esse período, né, da trina provisória, foi aprovada a lei da regência, que restringiu o poder moderador para evitar todas as ações autoritárias do governo regencial. E também os liberais exaltados foram excluídos do poder. Isso gerou aí na cidade de Rio de Janeiro uma eclosão também da população, tá? Vai marcando tudo isso que eu estou dizendo, é assunto importante que vocês marquem, por favor. A gente entra aí na regência da trina permanente, já que eles queriam então intitular como uma regência permanente e não só, e não só por um período. Então, a Assembleia ela reuniu no ano de 1831, no mês de junho, para eleger essa regência permanente. E ela acabou liberada pelos políticos moderados, que eram Francisco de Lima Silva e João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho.
E esses temas em debates, né, feitos pelos esses regentes no período, mostrava a fragilidade do exército brasileiro, que também estava em formação com sérias dificuldades para enfrentar os desafios da Guarda Nacional, tá? Os desafios de segurança do país. Então, eles tiveram algumas estratégias para manter. E uma da estratégias foi criar uma Guarda Nacional, que era inspirada nas milícias francesas e era financiada pelos proprietários rurais para controlar o exército na manutenção da ordem social. Então, com isso, as famílias mais poderosas, que eram os proprietários das terras, elas ampliaram seu poder por meio da Guarda Nacional e elas não passaram a não ter vínculo nenhum com o exército. Então, os latifundiários passaram a adotar a patente de coronel. Para organizar esse funcionamento da Guarda Nacional e evitar os excessos de poder da parte dos coronéis, foi elaborado no ano de 1832 o Código do Processo Criminal. Então, juízes de paz que atuavam nos municípios tiveram o seu poder ampliado, eles passaram a agir como conciliadores de pequenos conflitos, tá? Além também de poder realizar prisões. Então, essa medida aí foi bem importante para a regência da trina permanente e ela foi, então, aprovada como ato adicional no ano de 1834. Então, uma emenda à Constituição foi criada que promovia a descentralização do poder e representação à vitória dos princípios defendidos pelos liberais modernos. E aí a gente entra na regência do padre Feijó, do ano de 1835 a 1837. Ele foi escolhido, né, para a regência de Una e ele foi um liberal, que é moderado. Então, ele havia sempre ocupado o cargo de ministro da Justiça durante a regência da trina e durante esse período aí, Feijó ele enfrentou o surgimento dos movimentos separatistas do Norte, no Nordeste e também no Sul. Então, a Câmara acusou o regente de ser ineficaz no combate às revoltas, porque todos os líderes responsáveis pelas regências deveriam trazer paz e segurança. Como ele não conseguiu instabilidade das pessoas, né, diante das revoltas, ele foi considerado um líder ineficaz, tá bom? Então, a Câmara acusou ele, né, de ser ineficaz nessa posição e Feijó viu crescer em uma forte oposição interna. Então, houve uma reorganização política, né, das forças políticas, dos grupos que surgiram. Então, os progressistas e os regressistas. Os progressistas eram liderados por Evaristo e Feijó defendia a descentralização do poder, sem alterar a ordem social ou discutir qualquer questão abolicionista. O grupo regressista defendia já que o poder deveria ser central e forte e criticava o livre comércio, que era a principal liderança. A principal liderança desse movimento foi Bernardo Pereira de Vasconcelos. Ele era um progressista, tá? E ele também foi acusado de traição pelos liberais. Os regressistas viram, né, com receio esses impactos das reformas liberais e eles temeu perder o poder e privilégios, né, essa questão toda. Com isso, vocês têm alguma pergunta sobre isso? Sim? Não? Não. Com isso, a gente entra nas revoltas regenciais. Então, a gente viu aí todas as regências que estiveram e a gente entra, na verdade, não vai dar nem muito tempo de falar das revoltas regenciais. Deixa eu ver se eu consigo falar em pouco tempo. Como vocês não estão me questionando nem nada, não vai dar tempo de terminar. Eu vou marcar a atividade para vocês fazerem. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Vão lá na página... Vão lá na página 23, marque ela, por favor. 21, por favor. 19, 21, 22 e 23, tá bom?
viu? 19, 21, 22 e 23 é a tarefa, tá? Tá ok? Ok. No demais é isso, meninos. Vou marcar aqui pra mim não perder. É isso. Tenham uma boa tarde. Vocês têm mais uma aula hoje, né? Sim. Tenham uma boa tarde. Não deixem de fazer a tarefa. Semana que vem a gente faz a correção, tá? E amanhã a gente se encontra para mais uma aula. Fiquem com Deus. Boa tarde. Tchau, meninos. Tchau, tia. Tchau, tchau.